vou passar um filme curtíssimo, mas ele é muito bonito. Pessoal, uma pergunta. Como vocês iam reagir a receber uma criança surda na catequese ou na paróquia de vocês? Hoje o nosso bate-papo vai ser aberto. Eu quero respostas para mim.
Alguém pode responder a minha pergunta? Eu acho que ele ia tentar compreender o gesto dela. Tentar compreender os gestos dela. Colocasse. Tá. Eu iria chegar no padre e tu falasse para ele, porque eu não tenho experiência. Você falaria para o padre? Isso. Há casos e há casos. Tem surdos que são profundos, profundos, profundos. Não usa aparelho, mas alguns casos de crianças surdas usam aparelho. Existem casos de crianças que são surdas e os pais ainda não sabem que a criança é surda. Pensa que tem algum tipo de deficiência intelectual. Então pode acontecer também. Existe caso de surdo e mudo? Não existe mudo. Não existe mudo. Então quando a pessoa fala assim, eu trabalho com surdo mudo. Não, trabalho só com surdos na minha igreja. Por exemplo, eu trabalho com surdos, porque não existe mudo. Mudo é aquele que não tem prega corda vocal. E é difícil uma pessoa nascer sem a prega corda vocal. Ela pode não ter um aparelho fonador para soltar um som, mas todo surdo solta som. Tosse, espirro, barulho que chama tatamodear, que eles ficam... isso chama tatamodear. Pai e mãe, que são surdos e a criança nasce ouvinte, a criança tem um nome, essa criança se chama coda. Coda, ele é um coda. É da natureza dele ele perceber que a mãe dele é surda. Por exemplo, o meu afilhado, ele é surdo, os pais são ouvintes. Os pais tiveram que se adaptar a ele. Agora, se fosse ao contrário, por exemplo, no meu caso, eu com 5 anos morava com os meus tios. Meus tios são surdos. E ninguém falou pra mim que eles eram surdos. Como você lidaria com uma criança surda? Não vai adiantar você dar a sua aulinha e virar para trás e falar o que está acontecendo. Ela não vai ouvir. E também ela não vai perceber, porque a criança surda, na fase dos 10 meses até aos 3 anos, ela não tem uma língua pronta. Ela está na fase de aquisição de língua, ela está aprendendo uma língua. Então não vai adiantar você chegar lá e ficar falando para ela não vai fazer sentido nenhum. Inclusive em alguns lugares que a gente repara, o catequista ou o professor da escolinha faz um sinal que não é um sinal da língua de sinais. Tenta se comunicar da comunicação total, que é um método, vamos colocar que seja teatral, que não seja língua de sinais. Tentar se comunicar de alguma forma. Então não vai adiantar você gritar com ela, porque ela não vai ouvir. Eu já vi situações de pessoas assim na rua, gritando com o surdo, e o surdo... Às vezes você chega assim pro surdo e você fala: oi, tudo bem? Como você tá? Você tá me entendendo? E ele não vai ouvir. Não adianta você falar alto, você gritar, porque ele não vai ouvir. Aí tá uma dica. Dá licença, eu ouvi você falar que é surdo. Não. Ó, 20 reais, entendeu? Você não quer outro livro da livraria? Sabe o que? Não tem desconto para ver porque ele é surdo. Você deve ter desconto para surdo. Tá bom? Vai, tchau. O pior que isso acontece. E assim, é uma maneira da pessoa se sentir mal. Esse surdo, por exemplo, ele chama Leonardo. E ele é um surdo que é um amigo meu e ele me fala, às vezes ele fala muito bem. Ele é surdo profundo, não usa aparelho e fala muito bem. E ele chega em alguns lugares, as pessoas falam: nossa, você é espanhol? Porque a fala dele é diferente. Então, às vezes, a pessoa não conhece. Como que você vai lidar com um surdo? Encontrou um surdo na rua, está perguntando ajuda?
Para de frente com ele e fala naturalmente, não precisa... Não precisa, isso daí descarta. Por exemplo, vocês já viram em alguns lugares a professora que vira de costas para falar? Às vezes acontece em alguns lugares, o professor está dando aula, vira de costas e começa a falar, e o aluno surdo que está aqui, mesmo ele sentando na primeira carteira, ele não vai entender o que o professor está falando. Se você está dando aula, para de frente. Se você precisa anotar alguma coisa na lousa, anota, depois você vira, depois você fala. Eu tive um caso de uma aluna surda na fotografia. E eu fiquei assim, e agora? Eu nunca tinha tido um aluno surdo, mesmo convivendo com surdos há 20 anos. Aí eu falei, e agora? Como que eu vou fazer? Eu tenho costume de virar e ficar falando, né? Escrevendo e ficar falando. Tive que acostumar. Escrever na lousa, parar e falar. É um método que você tem que acostumar, que senão você fica perdido. Então, ó, um não curti para essa professora. Agora tá. Como ensinar uma criança surda? Se você não sabe Libras, você vai procurar alguém, né, que saiba. E se não achar esse alguém, você vai usar recursos visuais. Detalhe importantíssimo. Surdo não gosta de fantoche. Não. Surdo não gosta de fantoche. Porque para ele não tem a leitura orofacial. Orofacial. Orofacial é isso daqui, ó. Quando eu tô falando, cada letra tem uma posição da boca diferente. Então é orofacial. Então o surdo olha, pra ele é uma mão assim, ó, sem entender nada. Então por isso que o surdo não gosta de fantoche. Por exemplo, eu uso isso na minha igreja, que é um método de evangelização. Eu tenho um recurso, né? Não sei como que é na paróquia de vocês, mas na minha igreja eu tenho recurso do Data Show. Às vezes não tenho Data Show, eu tenho uma criança surda. O que eu faço? Eu levo meu notebook para a igreja e uso esse desenho aí. Um tempo atrás, eu tinha uma aluna surda de 10 anos que não tinha língua de sinais. Ela não tinha nada de língua de sinais e não falava nada. Não tinha nada do português. Nem português, nem língua de sinais. E eu fiquei, e agora? Como que eu vou ensinar ela quem é Jesus? E ela, às vezes, na igreja, né, tinha aqueles painéis, né, de Jesus na cruz. Até era esse daqui, ó. Tinha um painel assim, e ela perguntava, fazia assim pra mim. Gestos, né, que não são sinais. Eu não tô entendendo. E aí eu tive que bolar uma estratégia para ela entender quem era Jesus. Então, eu montei uma linha do tempo, né, com a história de Jesus. Então, desde o nascimento, até ele menino, até ele com os discípulos, até os milagres de Jesus, até ele morrer na cruz, crucificar, até a ressurreição, né? Até ele ressuscitar. E aí eu tive que bolar uma estratégia. Mostrei para ela todo esse desenho e ela ficava apontando. Não entendi o que era. Tive que adaptar e passar os sinais para ela mesmo ela não conhecendo as palavras. Vamos aprender? Vamos. Ó, Jesus. Abre as mãos, dedo do meio e os furos nas mãos. Quantas vezes? 1, 2. Jesus. Maria. É o M. Ó, 3. Maria. Mãe Santíssima, né? Maria. José. Palma da mão, José. Ó, esse daqui é o J. Esse daqui é o J. Vai desenhar o J na palma da mão.
José. José. Cruz. Cruz. Esse é fácil, ó, mas viradinho pra frente. Livre. Mão aberta, ó, é o dedo do meio. Encaixa, ó. Livre. Luz. Luz. Ó, detalhe. Luz, apaguei a luz. Então, luz, luz. Só uma mão? É, uma mão só. Amor. 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 Ó, Jesus ama vocês. Cego. Cego ou cego? Eu uso esse. Cego. Discípulos. Seguindo, ó, Jesus na frente e o discípulo atrás. Dor. Dor. Pecado, ó. Do lado do coração. Nascer, ó. Nascer. Nascer. Em alguns sinais na língua de sinais são duplos sinais. Tem 2 sinais para uma palavra. Então, curar é doente, sumir. Cura. Cura. Isso, estava doente, sarou, curou. Anjos. Detalhe, a mão é assim, é folgado. Folgado. Férias. Folga. Folgado, ó, bonitinho, ó. Anjo. Anjo. Coração. Se você é canhoto, não tem problema, pode fazer o coração do outro lado. Então, coração. Paz, ó. Paz. Paz. Ressurreição. Sinal difícil, hein? Ó, em pé. Em pé. Esse sinal de em pé, em pé. Em pé, ressurreição. Foi pro céu. Ressurreição. Tem mais um. Igreja. Casa da cruz. Igreja. Mais um sinal? Não. Vou contar pra vocês, hein? Pega sinais, hein? Santo, tá? Santo.
andando. Para nós, para mim, para vocês. Detalhe. Vive. Bem, o que é Libras? Língua brasileira de sinais. Muito bem, língua brasileira de sinais. Não é linguagem, tá, gente? Escutou na televisão, na internet, na rua, linguagem é uma coisa, língua é outra. E Libras é uma língua. Letícia, amém. É assim mesmo? Amém. Amém. Assim, amém? É, amém. Amém. E aleluia. Aleluia. Igreja Católica faz, acho que aleluia. Igreja Católica faz aleluia, eu acho. Ou glória. Então, língua porque tem uma gramática, tem uma estrutura, tem verbos, tem expressão corporal e facial. Já encontrou surdo na rua? Fazem um monte de careta? Surdo é a expressão facial corporal. Já aprenderam, hein? Tá certo? Não. Muitas pessoas não sabem a diferença entre as nomenclaturas acima. Que tal ajudá-los? Vamos explicar o que significa cada uma delas. Surdo mudo? Não existe. Ó, não existe. Não existe. Morreu. Surdos? Ó, surdos. Surdos. Deficiente auditivo? Existe. Deficientes auditivos são aqueles que perderam a audição depois que nasceu. Ou aquele que não se aceita surdo. Eu sou surda e não me aceito surda. Eu sou DA, deficiente auditivo. Paciência, vive como DA. Deficiente auditivo. Usa aparelho, faz implante coclear, que é um ouvido biônico. Que põe... A leitura labial não chega completa. A pessoa pode ser um bom leiturista, lê muito bem a orofacial. Mas nem todas as palavras que são feitas a leitura labial, ele entende o que está sendo falado. Eu tenho amigos surdos que são oralizados, que falam muito bem e que, por exemplo, escutam um pouco e faz leitura labial, mas às vezes não conseguem entender tudo e precisa do intérprete. E tem esses que não. Tem uma aluna da Ausdom que ela não admitia a universidade oferecer. Então, tem surdos que não sabem língua de sinais, que querem intérprete para ficar sentado na frente, só fazendo orofacial, que é a leitura labial. Então depende do caso. Depende do caso. Linguagem brasileira de sinais não existe, é uma língua. Então, Qual é a diferença de linguagem? boa pergunta. Qual a diferença de linguagem e língua? Linguagem é todo meio de comunicação. Outdoor, televisão, fotografia, dança, teatro é linguagem. Revista, jornal, internet é meio de linguagem. E linguagem é o que é processado. O que seja, por exemplo, a língua ela é processado.
Ela é um meio de comunicação, então ela é uma linguagem, mas é uma especificidade dentro da linguagem. Então a língua é diferente da linguagem. Linguagem é toda forma de comunicação e língua é aquela que tem regras e ela evolui. Então o português evolui e a língua de sinais evolui também. Então, o português no Brasil é a primeira língua oficial. A Libras é a segunda língua oficial do Brasil. Alguém sabia disso? Língua de sinais é a segunda língua oficial do Brasil. Letícia, se ele for para outro país, vai ser o mesmo sinal ou não? A língua de sinais, a Libras é nossa, língua brasileira de sinais. Se ele for para outro país, se ele for para os Estados Unidos, é American Sign Language, é outra língua de sinais, é o ASL. Boa tarde, prazer em conhecer todos. Meu nome é Elizabeth. Mas o meu apelido é Beth, todos me conhecem como Beth, então todos estão acostumados a me chamar de Beth. Meu sinal é esse, na comunidade surda nós temos um sinal e depende, por exemplo, as crianças, a moça estava explicando, depende do caso, depende da cognitivo da criança. Eu trabalho em escola com surdos e alguns surdos têm uma linguagem que é possível, ele consegue aperfeiçoar com a visão, com a visualidade das coisas, mas ele consegue desenvolver a gramática com a linguagem, mas alguns demoram para perceber, não têm a percepção como outras pessoas têm. Então depende de cada um para ter um processo de linguagem. Para ele conseguir adquirir uma língua, para ele ser fluente, ele precisa de uma ajuda, ele precisa de um método para ele conseguir desenvolver essa língua. Então, ele tem às vezes um atraso que ele não consegue processar a linguagem. Então, depende, casos e casos. Ela é Beth, viu, gente? É minha amiga surda. É pra você, viu? Não é pra mim, não. Então, a língua, ela evolui, assim como a linguagem, mas a linguagem é tecnologia, mais coisa de informação. E dentro da linguística, a língua é viva, então ela sempre vai evoluir no espaço, ela sempre vai ser arbitrária, sempre vai ser combinado antes. A linguagem aparece. Então, tem cursos de Libras que é muito bom para você conseguir desenvolver a comunicação com as crianças surdas, mas também a internet é um meio bom de informação na língua de sinais, mas nem sempre é bom e é voltado, a qualidade também é voltado com a curiosidade da criança também. E também é regional, a língua de sinais é regional. Por exemplo, alguns sinais aqui em São Paulo é uma maneira, por exemplo, cor branca. Em outros lugares, em outros estados, no Paraná, por exemplo, o sinal de branco é esse sinal. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, no Maranhão, no Rio de Janeiro, branco. Por exemplo, no Maranhão, usa esse sinal de branco. Então, tem um sotaque, né? É regionalismo que a gente fala. Por exemplo, racista. Por exemplo, no Rio de Janeiro, verde é assim. E aqui em São Paulo, verde é assim. Aqui em São Paulo, ônibus é assim. No Rio Grande do Sul, ônibus é assim. Tem o da internet também, né? Ó, vamos aprender o alfabeto, não vai dar tempo. A. Esse é nacional, né? B. B. Olha pra Beth. C.
Muda aqui pra mim, faz favor. Muda ali pra mim, setinha, pra ver o negócio. A Raquel tinha imprimido umas folhas com alfabeto pra mim, mas ela não me deu. Ela falou que tava ali em cima da mesa. Não. Alfabeto manual. Ah, não tá. Deve estar lá atrás, não tá? Não tá, nas minhas coisas não tá. Eu vou pra ela onde tá o alfabeto manual impresso. Isso. Obrigada, pessoal. Olha, eu vou deixar o meu contato aqui, tá? Esse é meu e-mail, tá? E esse é minha página no Facebook, quem tiver. E quem quiser alguma coisa de material sobre explicação de linguagem, aprendizado de criança surda e materiais, joguinhos, por exemplo, no Natel a gente tem o jogo da memória e tem o Uno em Libras. Quem quiser adquirir tem o contato aqui, pode pegar aqui, tá bom?